mais uma temática, né? Mais um episódio aqui da nossa série chamada Síntese da Fé, que tem como base um livro, um e-book, que o pessoal do Opus Dei colocou no seu site, também chamado Síntese da Fé, onde ali eles reuniram 36 textos que tentam, então, como o próprio título diz, sintetizar a fé católica. E a nossa temática hoje, né, que é a temática 11, é sobre o testemunho evangélico. Né? A gente vai falar um pouquinho ali sobre os evangelhos mesmo, né? Os 4 evangelhos que a igreja entende que representam a história e a vida de Jesus Cristo. E para tanto, como nós fizemos todas as outras vezes, a gente pede a intervenção, a intercessão de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, que nos ensina diariamente a trabalhar, nos ensina diariamente a viver a fé no nosso cotidiano. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e todas as circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E a gente já inicia esse 11º tema, que foi escrito por Juan Chapa, né? Um longo texto, por sinal, mas a gente inicia justamente indo atrás do significado da palavra evangelho. A palavra evangelho, né, ela não foi criada pela Igreja Católica. A palavra evangélico já existia. Homero, Plutarco já usavam a palavra evangelho, né? E era usada essa palavra basicamente para designar ali toda a recompensa dada ao portador de uma notícia, de uma boa nova, de uma vitória, né, de uma ação de graças. Ou seja, traduzindo aqui, o evangelho, ou a palavra evangelho, tinha por significado, né, até, claro, a vinda de Cristo, né, tinha por significado a boa nova. Né, tinha por significado celebrar. Né? A gente vê no texto aqui, ó, a palavra evangelho, o evangelho, era usada para designar a recompensa dada ao portador da notícia de uma vitória ou sacrifício de ação de graças aos deuses que se oferecia por essas boas novas. Depois, a igreja, olhando para o Antigo Testamento, aquilo que era chamado de Septuaginta, ela então entende que o Novo Testamento vinha trazer boas notícias, né? Que o Novo Testamento ia trazer boas novas. E por isso, portanto, decidiu-se que então os livros que contariam a história de Cristo, a história da sua igreja, iria se chamar então Evangelho. E logo quando a gente olha para os Evangelhos, uma pergunta pode surgir sobre a sua autenticidade. Como que ela foi, como que eles foram compostos e qual a autenticidade deles? E aí é importante entender o seguinte, o texto já fala isso, ó. Os Evangelhos nos informam que depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia e pregava o Evangelho de Deus. Essa boa notícia consiste em que com Jesus o reino de Deus se fez presente. Né? Quando a gente começa a entender qual que é a composição do Evangelho, a gente começa a entender que é o anúncio da boa nova, que é o anúncio da salvação, que é o retorno, o resgate do céu. Né? Que Jesus, na terra, como homem e como Deus, ou seja, perfeitamente homem, e perfeitamente Deus, tanto é que a temática 12 é sobre a encarnação, né? Ou seja, Jesus encarna, Jesus se faz carne, né? Então Jesus na terra,
entre nós, vem dar essa boa nova, né? Vem dizer, olha, existe um céu novamente para nós. Só que Jesus não é apenas um mensageiro desta boa notícia, né? Ele é a própria mensagem. Ele se refere à mensagem que é ele. Né? Ele não é só o anunciador da palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando Jesus, então, passa pelo processo da ressurreição, Jesus, então, passa a enviar os seus apóstolos por todo o mundo para pregar o Evangelho a toda criatura, como está lá no Evangelho de Marcos. E o que é o conteúdo desse Evangelho? E o autor do texto fala. O conteúdo desse Evangelho era o que Jesus disse e fez em sua vida terrena, assim como a sua paixão, a sua morte e sua ressurreição, mostrando que as promessas do Antigo Testamento haviam se realizado agora no Novo Testamento. É nesse contexto que surge, então, o que nós vamos chamar depois de Evangelho. Porque contém o anúncio dessa boa notícia. O Filho de Deus, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E aí a gente precisa compreender que essa narrativa desse testemunho evangélico, né, parte do pressuposto de que 4 testemunhos chegaram até nós. Né? Chegaram o testemunho de Mateus, o testemunho de Marcos, o testemunho de Lucas e o testemunho de João. E aí o texto continua. Esses 4 relatos são resultado de um longo processo de composição que podem ser construídos ou podem ser divididos em 3 etapas. Primeira etapa, a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo na Palestina durante as 3 primeiras décadas da nossa era. Então aqui eu tenho um primeiro relato da testemunha, que é justamente quando os seus discípulos então foram ouvintes, quando os seus discípulos viram, tocaram, participaram dos sinais e dos milagres que Jesus realizou. Né? E não só isso, né? Esses primeiros ensinamentos também levavam os seus discípulos a uma missão de serem anunciadores, né? De ir pelo mundo, de pregar a mensagem. Um segundo papel, que também é importante nessas 3 etapas aqui, é que após a morte e ressurreição de Jesus, ocorria então ali a tradição oral. Porque lembrem-se, os evangelhos eles vão ser escritos muito depois da morte e ressurreição de Jesus. Então o que acontecia nesse inteirinho? Né? O que houve nesse espaço de tempo até nós termos então os livros sagrados do Novo Testamento? Simples. Os apóstolos, os discípulos, anunciavam, né? Faziam aquilo que a igreja e o catecismo vai chamar de uma tradição oral. Olha, Jesus um dia estava lá no Mar da Galileia, e aí lá no Mar da Galileia ele falou isso. Aí depois um dia a gente estava passando, e aí teve não sei quem, e aí ele encontrou, ele conversou, ele realizou esse milagre, ele tocou não sei quem, e essa pessoa voltou a andar. É o período ali que nós vamos conceber de 30 a 40 anos, durante o qual a tradição sobre Jesus se espalhava oralmente entre as pessoas, inclusive dentro do próprio Império Romano. E aí sim, o terceiro movimento, e aí nós já estamos datando a partir da década de 60, quando eu falo década de 60, eu estou falando anos 60, 70, quando então a maioria desses discípulos que foram viventes na história começam então a desaparecer. E aí era necessário deixar isso testemunhado, né? Deixar isso registrado, deixar isto documentado. Até o fim do 1º século, então,
os evangelistas escreveram em forma de relatos algumas das muitas que foram transmitidas oralmente ou por escrito. Entendem que assim, e a gente precisa olhar o evangelho dessa maneira. O evangelho ali sim é um fato histórico, o evangelho ali sim tem o contexto da época, mas ali tem o testemunho do que o Filho de Deus fez na história, que faz na história. E ler os Sagrados Evangelhos é sempre ler de uma forma oracional, de uma forma de, Senhor, aumentar a minha fé. É olhar com olhos de céu, e não apenas com olhos humanos, todos aqueles relatos, porque se a gente olha só com olhos humanos, aquilo perde o seu profundo significado. Quando nós lemos os evangelhos de maneira oracional, ou seja, aberto para o que Deus quer falar para nós, cada linha, cada palavra, cada indagação, cada afirmação, cada ordem ganha um maior significado para a nossa vida espiritual, nossa vida material, nossa vida relacional. Então percebam, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são escritos realmente dentro desse contexto, ou seja, nessas três etapas. Num primeiro movimento, vivia-se aquilo que estava ao lado do Senhor. Depois, no segundo momento, quando Jesus já faz a sua volta ao colo do Pai, existe então aí a transmissão oral do que Jesus falava. E no terceiro momento, depois que o Templo de Jerusalém é destruído, os discípulos começam a desaparecer, eles então entendem a necessidade de transformar, de relatar de maneira documental essas histórias para que elas não se percam. E nem só para que elas não se percam, para que não haja também uma deturpação da mensagem de Deus através do seu Filho. Porque uma coisa é eu dizer, outra é o que está escrito, porque aí você lê, o outro lê, vários leem e ali compreende maior a verdade. Vejam, no século II já havia um consenso dentro da igreja de que esses escritos eram apenas 4 e que as autoridades por trás deles eram as figuras apostólicas de Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja, continua o texto falando aqui. É assim que Pápias de Herápolis, transmitido por Eusébio de Cesareia, Santo Irineu, Clemente de Alexandria e o cânone Muratoriano transmitem os mais antigos testemunhos sobre as autoridades do Evangelho. Que é ali que eu estou falando, essas pessoas, a igreja primitiva, nascente. Veja, a gente está no século II. Tá bom? Século II. O ano é 100 e pouco, 200 e pouco. E olha o que fala Santo Irineu lá dentro do século II, ou seja, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundava a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por eles. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que recostava a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. O que a gente percebe ali? A gente percebe que lá no século II já, Santo Irineu já testemunhava a autenticidade desses evangelhos. Olha, Mateus publicou para não sei quem, Marcos, Lucas, João. Ali está toda a verdade, ali está contida o relato primitivo da história de Jesus, Nesse sentido, então, os apóstolos, Mateus e João, ou os homens apostólicos, Marcos, discípulo de Pedro, e Lucas, discípulo de Paulo, porque lembra, Marcos e Lucas não foram apóstolos, são autênticos, porque dão garantia da autenticidade e veracidade do testemunho dos evangelhos que levam seus nomes.
Não porque necessariamente tivesse escrito de próprio punho as narrativas do Evangelho, mas foram aqueles que compilaram. E é interessante perceber, né, que Marcos e João pertenceram em loco, ou seja, viram tudo aquilo acontecer, e Marcos e Lucas estavam próximos daqueles que viram a história acontecer. Né? No caso aqui, Marcos, um discípulo de Pedro, e Lucas aqui, um discípulo de Paulo. E como que foram escritos esses livros, né? Esses 4 grandes livros? Por muito tempo pensou-se, segundo Santo Agostinho, que o primeiro evangelho a ser composto teria sido de Mateus, e que mais tarde o de Marcos o encurtou, né? Tanto é que o evangelho de Marcos é pequenininho. Mais tarde, Lucas, conhecendo os 2 escritos, teria composto o seu próprio evangelho. Também foi proposto, seguindo Clemente de Alexandria, que Mateus teria sido o primeiro a escrever seu evangelho para judeus cristãos, e depois Lucas o teria adaptado para cristãos de origem pagã, até que finalmente Marcos teria feito um compêndio dos 2, ou seja, Marcos leu de Mateus e leu de Lucas, e escreveu dele. No entanto, hoje em dia, o que se sustenta mais próximo ali do que se estudaram, né, do que se aprofundaram, é que a obra de Marcos favoreceu a relação entre o evangelho oral e o evangelho escrito e se tornou o protótipo do evangelho. Então, assim, hoje tem-se por clareza que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e que Mateus, Lucas pegaram a linha narrativa de Marcos e aí se debruçaram sobre a escrita do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas. Mas a gente faz uma vírgula aqui, e isso nós sempre temos que lembrar, né? Os evangelhos não são biografias no sentido de pensarmos Jesus no termo biográfico mesmo, né? Por quê? Porque assim, por mais que narrem a vida terrena de Jesus, né, por mais que falem do testemunho apostólico de Jesus, o que há ali não é só a biografia de Jesus. É um testemunho da ação de Jesus na vida das pessoas. E por que a gente fala isso? Porque não pode ser entendido como uma biografia puramente, porque ela tem os seus problemas, se fosse uma biografia. Né? Conta-se, relata-se o nascimento de Jesus, depois para a biografia por 30 anos, depois volta. Se fosse uma biografia mesmo, deveria ter contado Jesus com 1 ano, com 5 anos, com 10, com 15, com 20 anos. Então, não podemos olhar para os evangelhos como se fosse uma biografia, mas sim olhar o evangelho de uma maneira de que, olha, o que tem ali é a palavra de Deus, né? O que tem ali é o mais importante, a história perfeita da maior criatura que houve entre nós, que foi o Jesus. E aí é importante entender que cada um destes evangelistas, né, porque foram aqueles que escreveram o evangelho, narram de uma forma a história de Jesus. Mateus e Lucas mesmo precedem o ministério público de Jesus com os relatos da infância. João, com o prólogo que mostra a pré-existência de Jesus, né? O Logos feito carne. Marcos destaca a necessidade de conversão para receber o Messias e o papel de Pedro. Mateus apresenta o ministério de Jesus em torno de grandes discursos, né? Lucas sublinha a ascensão de Jesus da Galiléia a Jerusalém. João vai revelando a condição messiânica de Jesus através de sinais, né? Através dos milagres, até mostrar a morte de Cristo como uma glorificação. Percebem? Cada um desses evangelistas imprimiram a sua autenticidade, né? Imprimiram a sua... Eu não vou falar verdade, que parece que desloca, né, da verdade enquanto evangelho, né? Mas imprimiram o seu olhar para uma das características do Cristo que estava presente.
E quando a gente olha para os evangelhos, nós temos que ter também uma clareza da sua confiabilidade histórica. Sim, não é um livro de história, mas lembre, Jesus faz parte da história. Quando nós ali rezamos, né, padeceu sobre Pôncio Pilatos, nós estamos marcando uma época da história, né? Pilatos existiu. Pilatos conviveu com Jesus. Jesus estava inserido no contexto histórico da Palestina. Né? Vários acontecimentos que ali Jesus participou estavam acontecendo na própria história humana, vamos dizer assim, né? Não é um mundo à parte, mas é um mundo real. Não é à toa que eles transmitiram a vida de Jesus, conferindo-lhe um significado. Isso fica claro na mais primitiva confissão de fé, que São Paulo recolhe em 1 Coríntios, quando ele diz o seguinte: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, a pregação apostólica narra fatos históricos indiscutíveis. Que houve um cara chamado Jesus de Nazaré, que este cara morreu, né? Que esse homem morreu e que esse homem ressuscitou. O que os evangelhos narram, então, remetem sim à verdade do que aconteceu, ao que os apóstolos testemunharam e pregaram para comunicar às pessoas de todos os tempos, que a salvação se encontra em Cristo morto e ressuscitado, conforme as Escrituras de Israel anunciaram. Veja, é primordial. Se nós queremos conhecer Jesus, é conhecer os evangelhos. É indiscutível que os evangelhos narram a vida pública, vamos dizer assim, a vida misteriosa, milagrosa, a vida de ensinamentos, de partilhas, que foi a vida de Cristo. Por quê, Mateus? Porque além dos evangelhos serem realmente um testemunho de fé, eles são também historicamente confiáveis. E o olhar para Cristo nos evangelhos é olhar para Cristo de uma maneira muito particular. Quem já teve a experiência de ler o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que cada um desses apóstolos imprime uma característica pessoal de Cristo, colocam ali a sua personalidade, a sua leitura verdadeira de quem foi o próprio Jesus. Vejam, né, para Mateus mesmo, né, a gente lê o Evangelho de Mateus, o que a gente vê ali? No Evangelho de Mateus a gente vê ele preocupado com toda a parte da sua majestade, né, na afirmação de que Jesus é realmente o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido. Né? Lá no Evangelho de Mateus sempre se retoma a ideia da: olha, os profetas disseram, né? Estou aqui para cumprir as Escrituras. Esse novo povo é a igreja de Jesus. Nele Jesus é o mestre, né? Jesus é o Deus conosco, é o Emmanuel. Já no Evangelho de Marcos, que não poderia ser de outra forma, Jesus é também o Messias anunciado no Antigo Testamento, porque assim, um evangelho completa o outro, né? Não tem como o Evangelho de Mateus falar A e o Evangelho de Marcos falar Y, não. Ambos falam A, só que um fala ABC, o outro fala ABCD, mas um está completando a narrativa do outro. Há uma continuidade em ambos os evangelhos, né? Então Jesus é também o Messias no Evangelho de Marcos, mas mais do que com textos que nele se cumprem, ele se apresenta como realizando as obras do Messias prometido. E aí nós pegamos o Evangelho de Lucas, que ele vai enfatizar ali que Jesus é um profeta por excelência, né? No sentido de pensar assim, ó, em uma forma de respeito para dirigir-se a uma pessoa. São Lucas faz uso abundante desse título, referindo-se a Jesus, indicando assim sua condição divina desde o nascimento, até que se manifeste plenamente na ressurreição. E por último,
né, o Evangelho de João, né, que vai ser aquele o maior evangelho, o evangelho que coloca Jesus como o mestre que ensina, né, como aquele que vai ser aquele que é, né, o Verbo encarnado de Deus. E em todos esses casos, Mateus, Marcos, Lucas, João, em todos esses casos, os evangelhos não são livros que apresentam Jesus como uma figura do passado. Seja o evangelho que for, nós temos que olhar para esses evangelhos vendo ali que é um Jesus que está vivo, atuante, presente, não há 2000 anos atrás, mas nos dias de hoje. Não é à toa que São José Maria Escrivá afirma sobre os evangelhos, né? Tens de viver junto de Cristo. Deve ser no evangelho um personagem mais, convivendo com Pedro, convivendo com João, convivendo com André, porque Cristo também vive agora. São José Maria Escrivá diz, olha, ler os evangelhos é estar presente ali. É ver Jesus escrevendo na areia diante da mulher adulta, é vendo Jesus dormindo no barco, é vendo Jesus comendo com os discípulos, é vendo Jesus ensinando no alto da pedra. É ser testemunha junto com esses apóstolos da história real de Cristo, né? Jesus Christus eriet hodie ipsi et in saecula. Jesus Cristo vive hoje como ontem, é o mesmo pelos séculos dos séculos. Não é uma história, é uma realidade. E sendo uma realidade, ela tem que ser perpetrada. Ela tem que ser, como que eu vou dizer? Atualizada no sentido de vivê-la, de compreendê-la, né? De ser realmente algo novo, como é a boa nova do Evangelho. Né? Que São José Maria Escrivá possa nos ensinar realmente a ser esses personagens vivos da história real, atual, presente, que é a história de Cristo, que anuncia a boa nova através dos 4 evangelhos, né? De Mateus, de Marcos, de Lucas e de João.